Hi everyone, welcome to one more class of English for academic purposes. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com aspectos culturais e acadêmicos do contexto internacional. Let's go! Então, o objetivo dessa aula é falar um pouquinho sobre o contexto acadêmico no exterior e sobre alguns aspectos culturais que envolvem a língua inglesa, especificamente a Irlanda, né? Eu escolhi o país, a Irlanda, para trabalhar com vocês, porque é o país que eu já morei. Mas vocês vão ter também um vídeo complementar aqui na rota dessa aula para saber um pouquinho sobre o contexto canadense, né? Então, porque cada país vai ter seus aspectos culturais, né? Seus aspectos, algumas mudanças linguísticas também que vão acompanhar e também algumas mudanças no contexto acadêmico, tá? Então, vamos lá. Warm-up discussion, né? Então, para a gente começar, né? A gente pensar, what's life at university abroad be like? Como que vocês acham que a vida no exterior, numa universidade no exterior deve ser, né, na imaginação de vocês? O que será que tem de parecido com o Brasil? O que será que tem de diferente na universidade no exterior? 3 inícios de respostas que vocês podem formular para essa pergunta, né? I think studying abroad is. Eu acho que estudar no exterior é. E aí vocês podem colocar aqui uma palavra, is challenging. Challenging, desafiador. Is interesting, interessante, né? Então aí vocês podem colocar aqui um adjetivo para responder para completar essa primeira sentence. The most difficult thing would be. O que seria a coisa mais difícil de estudar no exterior? The language, talvez a língua, né? Talvez alguns hábitos culturais, talvez o clima, né? Ou a distância da família. The most interesting thing would be. A coisa mais interessante seria o que seria mais legal de estudar numa universidade no exterior? Ah, talvez realmente aprender a língua, né, desenvolver melhor a língua, seja o inglês, espanhol, alemão, francês, a língua que for, né? Que seria mais interessante, né? Ou vivenciar a cultura acadêmica de uma outra universidade em outro país. Enfim, essas aqui são umas discussões para vocês já irem pensando sobre este contexto, tá? E vendo o que vocês acham dessa possibilidade, né? Eu sei que aqui na turma alguns têm interesse, outros não têm interesse, e isso é muito pessoal, tá? Mas o que será que tem de diferente e de parecido em relação ao nosso contexto brasileiro e outros contextos, tá? Eu trouxe aqui então para a gente falar hoje a Ireland, né, Irlanda. Então, para muitas pessoas às vezes não sabem o tamanho da Irlanda, não tem o hábito de ter visto, né, o mapa da Irlanda. Então, a Irlanda é um país bastante pequeno, vocês podem ver, é bem pequenininho comparado ao Brasil, né, que é um país grande. Ela fica localizada na Europa, ali pertinho da Inglaterra, da Escócia, né, ela já pertenceu ao Reino Unido, porém hoje ela não pertence mais ao Reino Unido, tá. E aqui tem um teddy bear, um desenho aqui de um ursinho, né, se você for ver, porque quando eu morava na Irlanda, eu escutava de alguns irlandeses que, eles diziam que o mapa da Irlanda parecia um teddy bear, né, um urso. E aí tem este desenho para a gente conseguir entender. É meio o que vocês acham? Parece, não parece? Mas era uma coisa que eu ouvi de alguns irlandeses. Tá, então falando assim sobre o academic context na Irlanda, o contexto acadêmico na Irlanda. Eu vou ler para vocês essa parte aqui, vou tentar ler devagar, para que vocês possam ir fazendo tanto uma atividade de reading quanto de listening e ver o que vocês conseguem compreender deste contexto aqui, tá? In Ireland, there are two types of universities, public universities and private universities. Differently from Brazil's, public universities are not for free. Students must pay a tuition fee annually. There is a difference between the price paid by the Irish and non-European students. Irish usually pay an affordable price, and sometimes they may have the government's aid. Non-European students' fee is extremely expensive,
and it varies from 5,000 to 30,000 euros per year. The best way to study at a university in Ireland or in any other country abroad is to get a scholarship. Also, to study in an English-speaking country, you may need to prove your English proficiency through an exam. Ok? Então, vamos ver o que a gente consegue compreender deste texto. Então, a gente está falando da Irlanda. A gente vê aqui que tem two types of universities, dois tipos de universidades, as públicas e as private universities, são as universidades privadas, tá? Assim como a gente tem aqui no Brasil, universidade pública e privada. Porém, a gente tem aqui differently from Brazil. Diferentemente do Brasil, o quê? As public universities are not for free, não são gratuitas. Então, o conceito deles de público não é exatamente o mesmo conceito que a gente tem aqui no Brasil de algo público, né? Students must pay a tuition fee annually, né? Os estudantes devem pagar uma mensalidade, né? Um valor aí anualmente. Então, você paga por ano aí para você poder estudar. Porém, para quem é irlandês, esse valor às vezes é um valor bastante acessível, tá? Não é uma coisa assim, meu Deus do céu, extremamente caro. Mas isso depende se você é irlandês, se você é europeu ou se você não é, né? No caso, nós brasileiros, aí é uma outra situação, que é exatamente o que a gente vê nesse segundo parágrafo, tá? There is a difference between the price paid by the Irish and non-European students. Uma diferença no price, no preço, pago pelos Irish, que são os irlandeses, e os non-European students são os estudantes não europeus, né? Ou seja, brasileiros, enfim. Irish usually pay an affordable price. Affordable price significa um preço acessível, né? Então, às vezes, a universidade não é extremamente cara. Às vezes, eles podem ter o government aid, né? Que é um auxílio do governo também para poder estudar, né? É uma grande porcentagem da população irlandesa que tem acesso ao ensino superior, apesar de ser pago, tá? Os non-European Students Fee, né, no caso a taxa para não europeus, é bastante expensive, né? Expensive significa caro, né? E varia de 5.000 a 30,000 euros per year, até 30.000 euros por ano. Então, para quem não é europeu, no caso nós, e outras nacionalidades também, e se a gente tem interesse em estudar no exterior, e aqui especificamente na Irlanda, a melhor forma para nós é conseguir uma scholarship, né? Uma scholarship, uma bolsa de estudos, né? E a gente tem vários programas, várias oportunidades de bolsas de estudos que incluem aí brasileiros, né? Para poder realmente conseguir estudar no contexto exterior, né? Por conta do preço. Ou, se você tiver uma dupla cidadania, enfim, aí é outra situação. Mas no caso de não europeus, o melhor caminho ainda é a scholarship, tá? A bolsa de estudos. E aí, o que você precisa, né? To study in an English-speaking country, né? A Irlanda é um país hoje falante de inglês, né? Inglês é a língua principal deles. Tem pouquíssimas pessoas que falam o gaélico, né? O irlandês. Dentro de que eu conheci, por exemplo, quase ninguém falava, sabiam algumas sentenças. Então, você para estudar numa universidade na Irlanda, muitas vezes não vai ter aquele processo de prova, né? É mais uma entrevista que você faz, mas você vai precisar fazer uma prova de proficiência em inglês para poder comprovar que você consegue estudar naquela universidade, porque o curso será ministrado em inglês. Tá? Então, isso vale para todos os países que são anglófonos, que são falantes de inglês, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, enfim, África do Sul, Austrália, Nova Zelândia, tá? Todos os países que são falantes de inglês, eles tendem a pedir para estudantes que querem fazer uma graduação sanduíche ou um mestrado, enfim, no exterior, eles tendem a pedir um exame de proficiência em inglês, tá? Então é bastante importante
para quem tem este interesse, estudar inglês e se preparar para fazer uma prova de inglês, tá? Sobre alguns cultural aspects, né? Para vocês saberem também alguns aspectos culturais que envolvem a Irlanda. A Irlanda é um país que tem bastante superstitions, né? Superstições, e eu trouxe algumas interessantes para vocês, tá? Primeiro é do leprechaun, né? Que é um doente verde, é bastante comum, né? Que conhece os tesouros escondidos da Ilha Esmeralda. A Ilha Esmeralda é como a gente também costuma chamar a Irlanda, né? É uma das figuras mais conhecidas do folclore irlandês. Por isso, dizem que é possível esbarrar com diversas casas pequeninas para os duendes ao redor do país, além de placas avisando sobre sua existência. Tá? Então, é uma figura bastante conhecida, a do doente. Segundo a tradição irlandesa, quem encontrar um trevo de 4 folhas na Irlanda terá muita sorte. A gente conhece essa tradição, também temos essa tradição no Brasil. Colocar sapatos novos em cima da mesa pode trazer um azar irreversível. Essa aqui foi nova para mim. Dizem que, ao avistar um pássaro, o magpie, que é um pássaro preto e branco, é preciso saudá-lo. Assim você terá um dia de sorte. Dizem também que quem corta um galho em uma árvore na Irlanda será amaldiçoado pelos duendes e fadas da ilha, né? Uma forma aqui de proteger, né, os recursos naturais, né? Alguns outros cultural aspects, essa aqui é uma foto minha que eu tirei quando eu morei lá, do Irish Breakfast, que é o café da manhã irlandês, e algumas coisas que a gente não vê no café da manhã aqui no Brasil, como, por exemplo, o feijão, né? Essa sausage aqui, que é uma linguiça, os mushrooms, né, os champignons, e também faz parte aí desse café tradicional, né, é um prato bastante conhecido na Irlanda. Esse feijão, ele é um feijão adocicado, tá? Eu gostei bastante. Tem gente que não gosta, né? Os ovos, ok, a gente come, pão também. E a gente tem essas duas coisinhas aqui, né, que a gente chama de puddings, black pudding e white pudding, que ele é tipo um salame, né, ele é uma carne também, que a gente consome pela manhã. Eu acho gostoso, particularmente, mas é bem individual, tá? Então esse aqui é um tradicional, um Irish breakfast tradicional, um café da manhã irlandês tradicional. Uma outra questão cultural, né, que é bastante comum na Irlanda, são as portas das casas coloridas, né? Então, se vocês um dia forem para a Irlanda, vocês vão ver que tem várias portas coloridas, né? Vermelha, amarela, azul, preta, roxa, verde. E isso aqui tem a ver também com uma das lendas da Irlanda. Uma das lendas que contam o porquê das portas coloridas, lenda urbana, né? É de que muito antigamente os maridos saíam para ir ao pub, para ir ao bar, né? E aí quando eles voltavam para casa, iam retornar para casa, eles precisavam reconhecer qual era a casa correta. Mas isso é lenda, né? Aí por isso dizem que tem as portas coloridas para poder reconhecer a casa certa. E o weather, Irish weather, né, o que é o clima da Irlanda, né, muito diferente do clima do Brasil, bastante nublado, bastante chuvoso, mais frio, né, chove com bastante frequência, né, um pouco parecido aí com o clima que a gente conhece, né, que alguns de vocês talvez já tenham mais familiaridade com o clima da Inglaterra, né, de Londres, enfim. Então essa foto eu acho que representa bem o clima da Irlanda, né, é difícil uns dias de sol. Thinking about the topic, agora que vocês conheceram um pouquinho o contexto acadêmico, um contexto também alguns aspectos culturais da Irlanda, what do you think would be most interesting and difficult about living in Ireland? O que vocês acham que seria o mais interessante e o mais difícil de morar na Irlanda, tá? Reflitam um pouquinho sobre essa questão. E por essa aula, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Tem um vídeo complementar sobre o Canadá para vocês assistirem. E thank you very much. See you. Bye.